que bacana, meus amigos, alucinados por cinema. Estamos de volta com mais um making of da sua TV Cidade João Pessoa. O programa de hoje será com um diretor de fotografia, amigo de longas datas, uma figura emblemática, apaixonado pelo que faz e com uma bagagem de mais de 60 filmes. João Carlos Beltrão. Mais um bate-papo imperdível. Bora ver? Vamos embora, meu filho. Vai ter aquele papo massa hoje tem história pra gente contar. Ô, Grande João. diga aí, seu Sérgio. Massa, é uma honra tê-lo aqui no making off, viu? Faz tempo que a gente vem almejando esse bate-papo aqui, né? E a gente vai trocar umas ideias sobre esse fantástico universo do audiovisual, do cinema, coisa que a gente sabe que a gente gosta, não é verdade? Cara, eu queria começar a saber o seguinte, que você nasceu em João Pessoa, mas brevemente foi para Lagoa Grande, né? Conta assim, quais são suas memórias, velho, da Lagoa Grande? Rapaz, eu só fui nascer aqui, né? Eu cresci em Lagoa Grande e foi lá que eu tive contato com o cinema. Lá tinha dois cinemas. O Santo Antônio, que era de seu Zuca. A filha dele foi até minha professora, Dona Carmelita, que era o Alagoa Grandense. E tinha um outro cinema, o Santo Antônio, e tinha um outro cinema que era o Alagoa Grandense. Então eu cresci, eu me lembro de ter assistido Tron. A minha memória mais recente, mais remota, na sala de cinema, foi ter visto os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Isso eu devo ter sido levado pelas minhas tias e tudo aqui, mais. 10 anos? A menos do que isso, menos? devia ter seus 6, 7 anos. Em Alagoa Grande? Em Alagoa Grande. Massa. Entendeu? E engraçado é de que eu não vou precisar o ano, quando do assassinato de Margarida Maria Alves, a Lagoa Grande foi invadida por causa da repercussão da morte dela, né? Foi quando eu vi pela primeira vez Manuel Clemente, diretor de fotografia nosso, do pai de São Saruê. Ele estava com o Manfredo filmando material para uma questão de terra. E tu trabalhou com ele, né? Trabalhei com ele, eu fiz Cinearte da Terra, um documentário sobre Linduarte Noronha. Sim, sim. Entendeu? Sim. Eu tive a honra de estar num set assim, com Manfredo dirigindo, Gustavo Moura fazendo estilo, fotografando, Linduarte e Nelson Pereira dos Santos conversando sobre as memórias de Linduarte nos antigos cinemas, na infância dele no cinema, ali embaixo no bairro da Bela Vista. Entendeu? Já fosse Eu tenho uma foto, essa foto é antológica, assim, mas é massa, uma foto que é muito cara da minha trajetória. Eu estou inclusive com o Lúcio, que foi um cara que esse aí eu formei. Que até hoje está contigo. Está aí comigo. Lúcio da Kombi, né? Lúcio, Kombi de Luz. Da Kombi de Lúcio. Kombi de A Luz. Kombi de Luz. Kombi de Luz. Exatamente. Conheço. Aí, essa foto o Gustavo tirou, tá até na dissertação de João, na tese de João, que ele publicou em livro, essa foto tá lá. É um momento muito caro para mim. E foi onde eu vi pela primeira vez, assim, uma câmera de cinema, de televisão, foi em Alagoa Grande, naquela turbilhão que virou a cidade, dentro desse contexto aí do cortejo. E aí eu frequentava esses dois cinemas. Tudo começou, teu gosto por cinema começou daí, então. Eu acho que eu fui um cara que fui formado pela televisão. Sim. Assim, para assistir filmes, conteúdos. Vi muitos filmes na primeira exibição, né? Foi um filme que está lá na minha memória. Sete Homens e um Destino, que é um oeste, um gênero que eu adoro. Eu vi a Lagoa Grande na televisão. E aqui, já em João Pessoa, estudando cinema, estudando no curso de jornalismo, e aí eu enfurnado no NUDOC, que é o Núcleo de Documentação Cinematográfica, foi quando eu tive contato com Os Sete Samurais, o filme de Akira Kurosawa, que Os Sete Homens e um Destino se referencia, né? É um remake, uma transposição para o oeste, aquele que era um filme de samurai. Nossa. Entendeu? Você aprendeu muito, eu vi que você pesquisando sobre você, né? João de Lima foi um mestre na sua vida, assim, né? Lá do NUDOC. Sim. Eu devo muito à Universidade Federal da Paraíba.
ao Núcleo de Documentação Cinematográfica. Quando eu entrei no curso de jornalismo, eu não tinha a menor ideia de fazer isso, de viver disso. Certo? Foi lá que eu conheci o cinema paraibano, saber da sua referência, da sua significância e da sua potência. Apesar de uma produção quantitativamente muito pequena, mas qualitativamente muito significativa. Então, eu tive a honra de ser aluno de Lino Duarte Noronha, de Vânia Perazzo, com quem depois eu venho a trabalhar, primeiro como assistente de câmara, quando nós nos trabalhamos juntos, né? Você no Portinha Dinheiros, na direção de arte. Foi, exatamente. Exatamente, aí esteve lá, com Vânia. E aí depois, o último filme de Vânia, O Que os Olhos Não Veem, eu fotografei. Ah, você fez fotografia. O último longa dela. Então tive o prazer de ter sido aluno de Lino Duarte. Não fui aluno formal de Manuel Clemente, porque quando eu estava no curso ele estava afastado. Mas tive aulas magistrais de Clemente ali no balcão do Nudoc ali. Né? Cara, teve vários fotógrafos famosos assim que você já trabalhou, lidou, né? Vladimir, Walter, Lula, Carvalho, digo que é o clã Carvalho, né, da fotografia. É o clã Carvalho. É o Valdir de Pina, né? O Jacques Clichê, o Stefan Hess, né? O Roberto Enquim, que o Roberto Enquim foi de Portinha Dinheiros, né? Foi exatamente. Então, Roberto Enquim foi quando a gente teve essa experiência com o Vânia, que é um fotógrafo gaúcho. Eu vejo pouco e acompanho pouco o trabalho dele. João, uma dúvida que eu tenho, né? Porque a gente não vive só de cinema aqui. Sim. Você concilia suas funções aí de técnico também, né? Na parte de audiovisual, né? Como é que você concilia isso? Quando tem um filme assim, como é que tu faz? Rapaz, eu sou técnico em audiovisual do IFPB e eu guardo as minhas férias para os projetos maiores. Entendeu? Via de regra, esses filmes que acontecem, os curtas-metragens, eles são financiados e aí tem o poder público por trás e a instituição sempre muito parceira nessa história com a produção de lá e me cede, entendeu? Massa. Autoriza, uma coisa ajuda a outra e tal, né? De fato. Me diz uma coisa, quais foram os seus 2 últimos trabalhos em cinema? Rapaz... 2 últimos. Em longa-metragem, eu no segundo semestre do ano passado, eu fiz 6 curtas. 6 curtas? 6 curtas. Final de 2021. No final do ano, no segundo semestre do ano passado, eu fiz 6 curtas. E aí, que já está pronto e está fresquinho, Nem Todas as Manhãs São Iguais, que é um filme de Fabi Melo, que vai estrear agora no Cinefest Taperoá. Entendeu? Esse é o que eu chamo a atenção. E tem um filme também muito legal que chama-se Quebra Panera. Tem um outro chamado, que é de Rafael Anaroli, de Pernambuco, de Condado. E tem um documentário chamado A Espera, de Ana Célia Gomes, que eu aposto muito porque o filme tem uma pegada, tem um lirismo documental muito massa. O que se dá essa produção toda de cinema na Paraíba, na atualidade hoje? Eu tenho uma vertente, quero saber a sua. Rapaz, a acessibilidade das pessoas, da gente aos meios, instiga, move as pessoas para irem para a sete. Né? Hoje a gente tem condições com recursos bem pequenos, tem um material muito massa. Mas não é só isso, é de que a gente, sei lá, essa herança nossa latina, de contar histórias, entendeu? De apontar para o nosso quintal. A gente conversa muito, né? Se eu der brecha aqui, a gente vai até amanhã de manhã. Vai até amanhã de manhã conversando aqui. Entendeu? Então a gente gosta de contar histórias. A gente tem histórias muito massa, por causa dessa referência rural, urbana, entendeu? Do lúdico, do sério, da graça. Então é isso. Eu acho que a gente tem histórias que a gente... Criatividade paraibana não falta também, né? Entendeu? E a Paraíba também não falta de recursos para a história, né? É pequena demais, mas grande demais em suas histórias, seus enredos, né? Seus enredos. Massa demais. Quais são os planos para o futuro, assim, em cinema? Tem algum projeto? Eu tenho colocado no papel umas ideias aí para experimentar na direção. São 3 historinhas
que tem um elo que chama-se Filme do Dito, que é sobre a palavra dada e empenhada e se cumprir isso. Então são 3 historinhas que a gente quer dirigir. Eu estou chamando as pessoas também para dirigir ou fotografar, e essas 3 compor uma obra, que seria um longa-metragem de 3 histórias. É isso. Mas a minha praia mesmo é chegar e factuar com imagens, velho, a ideia dos outros, entendeu? E aí tem uns planos aí. Eu tô indo agora por experiência com mais um trabalho com o André da Costa Pinto. A gente está em pré-produção do novo longa de André Moraes, que é Malaika. Em janeiro a gente vai para 7 com esse longa. Massa. É isso. Massa. Você já mais ou menos deu uma ideia de como foi arrebatado para o cinema, né? Sim. Em vivenciar os filmes, né, em sala de cinema antiga, em ter a vivência com fotógrafos bacanas, você presenciar lá na Margarida Maria, lá o Manuel, né, que você falou, Sim. é isso? Deu uma deixa de que tudo começou ali, deu o gosto e tal, né? Mas na fotografia, assim, o que é que te trouxe o que te arrebatou, assim, para ser fotógrafo? Rapaz, a fotografia não era meu plano de voo, foi um desvio de rota. Eu comecei editando, tive uma experiência com analógica, Super VHS, Betacam. E aí quando veio o computador, eu vi, bicho, esse negócio de bit byte não é brincadeira, não dá pra mim. Aí surgiu a retomada do cinema paraibano com Arte da Miséria, Verme na Alma, o que seria a nossa retomada. Marcos Vilar? Marcos Vilar e Torquato Joel, me permitiu eu ir para a câmera. E a câmera é massa, porque a câmera lhe bota na estrada, lhe tira desse claustro que é a ilha. E aí eu tive a oportunidade também, com esses filmes, de ter contato, de estar num set com Walter Carvalho, com Jacques Chewich. E aí foi uma baita de uma escola, entendeu? Esses camaradas que chegaram e estavam ali junto com a gente, com o equipamento, na hora de arrumar, trocar ideia. Então a câmera foi me cooptando. Uma coisa que eu recomendo assim, é não bota o olho numa câmera valendo. Porque essa parada tem um vírus e ele inocula pela retina, entendeu? O camarada fica doido, bebo, entendeu? Eu gostei muito É isso aí. Dessa sua analogia aí. Se botar o olho na câmera, você é contaminado. Eu tive a experiência com a película. Porque a película, a imagem pra gente que está no viewfinder, ela cintila, ela lampeja, né? Ela bate, ela flica. A imagem ela fica oscilando. E aquele barulho. Entendeu? As 24 fotos por segundo. Né? Exatamente. Exatamente. E você tá com ela aqui, o coração do cara respirando, entendeu? Ouvindo aquele barulhinho, a imagem cintilando. A primeira vez que eu fui fazer um curso em Recife, a universidade cedeu a câmera e eu fui como bolsista. A primeira vez que eu coloquei a câmera para valer, foi com negativo, Sacha. Quando eu coloquei o olho, que aquela imagem cintilou, eu pensei que ela tivesse quebrado, porque a imagem vibrou. Sim. Eu cheguei, eu tirei o olho. O que é que tá vendo? Massa. Porque era muito novinho, pô. Sim, tá recém no curso de jornalismo. Mas já foi inoculado o vírus ali. Cara, João, mudando assim um pouco do norte, né, da conversa. Como é fazer cinema em João Pessoa, cara, pra você? Resistência. Isso aqui, bicho, é o seguinte. Isso é uma cachaça, é um vício ou uma doença inoculada pelo aquele vírus. A gente faz porque a gente acredita, porque a gente gosta, porque a gente inebria por esse desejo e tudo, mas é muita luta, é muita resistência por buscar estrutura, por buscar recursos, a gente galgar outros espaços. Essa vivência, esse dia a dia com o digital, está muito mais acessível a gente chegar aí com esses instrumentos, através da telinha, a gente contar as nossas histórias. Sim. Sem dúvida nenhuma. Uhum. Mas não é só isso, a gente tem que correr atrás de um caminho de profissionalização, de compor uma equipe, pagar de maneira justa, o filme, que a gente tem recursos para a gente levar o filme do juízo realmente para a tela, para aquilo que a gente imagina, a gente poder oferecer aquilo que a gente imaginou, do que a gente desenhou para o espectador, para a tela, entendeu? Sim, massa demais. Beleza. Me fala um pouquinho sobre o trabalho
no Rebento, cara? Fotografia do Rebento, como foi aquilo ali? Bom, Rebento é a continuação de uma parceria. Eu fiz um curta-metragem chamado Alma, né, de André Moraes, que é uma experiência em película, em 16mm. Você fez com 16. E André chegou e, quando do edital Valfredo Rodrigues, a gente estava na Pigmento e a gente chegou e trouxe essa história para esse edital. É um baita de um desafio, porque é um dia na vida de um personagem, então a gente ia gravar aquilo em um mês, e a gente tem que contar esse dia e tem que ter esse caminho que a luz percorre no ambiente. É um pé movie, né? Sim. Tem um road movie, é um pé movie, é uma menina que... uma mulher que ao amanhecer pare, e aí vai até um rio e comete um crime, e aí ela segue aquele dia em busca do encontro com a mãe e com o pai. Eu não vou falar mais porque senão eu estrago o filme. O filme dá uns streams. O filme nesse momento tem uma experiência, tá tendo uma experiência para ser mostrado nas salas de cinema, então... E aí é um baita desafio, primeiro por causa disso, para a gente construir essa unidade de luz. Ingrid, acompanhar a Ingrid com a potência, com a força dela, uma baita de uma atriz, uma entrega magistral, um filme que é todo câmera na mão, porque a gente queria que o personagem respirasse. Tem uma cena de 9 minutos, numa mesa posta de 7 mulheres almoçando, apesar daquele plano único, a câmera, ela levemente, como tá Dimas aí, chegando e vibrando um pouquinho para poder mudar o fundo aqui. Nossa, câmera, né, em movimento aí, câmera viva, né? Isso. Câmera viva. Foi em cinema ou foi em digital? O Rebento foi feito em digital em 4K e aí finalizado no suporte hoje das salas de cinema em DCP. Em DCP, para poder circular nas salas. Né? Como foi a maturação desse filme? Você participou, assim, teve muitos tratamentos? Não, sim. André submeteu esse projeto através de um edital do MINC. Ele foi desenvolvido no edital do MINC, e aí, entre aquele do edital e o que a gente filmou, tem, eu acho que 2 ou 3 tratamentos. Uma coisa que eu chamo a atenção, que tem um impacto no meu trabalho, é de que Rebento, ele é linear. Ele era linear, a história, né? E a gente, o roteiro com história linear, amanhece e percorre o dia. No momento da montagem, por causa da versatilidade com o qual a gente gravou, esse filme permitiu que ele fosse mexido nessa linearidade. Então o filme vai e volta em questões de lembrança e memória do personagem. Então isso foi uma coisa que vai ali, o filme vai sendo reinventado, vai sendo reescrito, né? Do roteiro, nos vários tratamentos, na filmagem e na edição, na montagem. Exatamente. Também tem um novo tratamento. Exatamente. Que é o corte, né? Que está muito potente, a despeito daquela ideia que era linear. Sim, verdade. Massa demais, cara. Você fez um filme em PIB, não foi? Qual foi? Foi a minha única experiência em PB. Foi o Terceiro Velho de Marcos Vilar. Terceiro Velho, né? Eu queria saber exatamente uma questão sobre esse ponto, porque tem um mito que diz que fotografar em PIB é mais difícil que em colorido. Porque cor é luz, né? Você tem... Sim. Como é que é fotografar em PIB? Vamos lá. Esse filme foi rodado em preto e branco porque é um dos acho que o único filme de conteúdo autoral, que eu rodei com 5D, com as DSLRs. E aí Marcos já tinha me dito que era um filme preto e branco, que queria preto e branco. E aí a gente foi para essa câmera, que era uma câmera compacta, portátil, que eu podia colocar no tabuleiro do carro para gravar as cidades, esses equipamentos. Então tinha a questão da portabilidade. Né? Bom, então a escolha a priori foi isso. Marcos queria um filme preto e branco
E a gente tinha esse equipamento por causa da estrutura de maquinaria, para colocar o carro, a câmera em cima do capô, dentro do carro, porque o filme estava decupado, todo cheio desses planos, nesses locais sem recuo. A gente tem um stead que comportasse bem esse equipamento. Mas aí tem uma questão no preto e branco, que é o seguinte, que o preto e branco, a cor, ela ajuda a gente a separar os planos. Isso. Ó, o plano, a profundidade, o verde lá atrás, nessa imagem que Bia está construindo aqui comigo, a cor ajuda a construir esses vários planos visuais, Sim. como foco seletivo. Né? É o que Bia está fazendo aqui comigo. Isso. Quando isso aqui vira preto e branco, a ideia é que isso aqui chape, né? Isso aqui vai colar, vai emendar. Então, a fotografia preto e branco requer que você trabalhe de maneira mais afiada, mais precisa, a contraluz. Porque tudo vira cinza e você não tem a cor para você separar o primeiro plano do fundo. Então é mais difícil mesmo. Gravar em e principalmente se você não tem as condições mais ideais, que é um parque de luz mais rico, mais robusto, mais diverso. Do ponto de vista de cor, de colorimetria, de correção de cor, não. Sim. Porque tudo vira cinza, as cores, né? Então você não tem muita preocupação da unidade de luz, de não misturar determinada fonte de luz com outra que na cor altera a imagem. Entendi. Mas você tem a dificuldade, tem a questão, o desafio de você trabalhar os planos visuais a partir do recorte de luz. Não sei se eu fui claro. Foi claro. Ajudou na questão, na minha dúvida, inclusive, né? O que não pode faltar, João, assim, nas produções que você trabalha, assim? O que você gostaria que não poderia faltar de jeito nenhum numa produção cinematográfica? Tem a galera que diz bem simples umas coisas, eu quero saber a tua visão, o que não pode faltar? Rapaz... Pensando na coisa estrutural mesmo, no convívio, Deixa eu dizer, no contexto. Uma coisa que não pode faltar é consciência. Saber quem está no comando, o maestro, o diretor, saber o que quer. Tem hierarquia. Sim, o cinema é uma arte hierarquizada, bastante hierarquizada. Fica muito cada qual no seu quadrado. E tem um maestro, então assim, esse maestro tem que saber o que quer, ele tem que saber para onde ele está levando a orquestra. Entendeu? Então, o meu trabalho pressupõe que a direção de arte chegue de maneira antecipada e prepare, dialogue esses objetos, cor, texturas, entendeu? Para compor com o que eu busco, com o que eu coleto com a câmera, que não é só com ela, com luz, volumes, texturas, e essa dança, e essa trama, e esse balé com os atores, quando é uma câmera na mão, ou esse formalismo no corte, quando é um filme que trabalha com a imagem, com a câmera no tripé, um quadro mais formal, entendeu? Entendi. Tem várias coisas que você tem que analisar para poder ter esse feedback. Comenta um pouco aí, João, como você se inspira para executar os seus planos de luz, assim. Na verdade, tem sempre a necessidade de ter uma troca de ideias com o diretor do filme que concebe ali, né? Para poder executar um plano de luz. Qual a importância de um plano de luz numa produção cinematográfica? O planejamento é importante para tudo, principalmente quando a gente tem poucos recursos. Então, diante do cinema que a gente faz com dificuldades, com escassez de recursos, o planejamento minimiza os problemas decorrentes disso daí. Então, para dar um exemplo, Tudo que Deus Criou, um filme de André da Costa Pinto, é o primeiro longa desse cara. A primeira viagem. Eu era, da técnica, a pessoa mais experiente, com a maior estrada. E estamos falando do filme de 2012. Então, por que o filme está super bem resolvido no primeiro longa daquele moleque? Né? Porque a pouca experiência foi compensada com muito planejamento, muito preparo. Né? André é um cara de ficção que entrega ao fotógrafo muito do quadro. Sim. Então, é isso que eu acho que uma decorrência da sua pergunta é o seguinte: existem duas maneiras do fotógrafo na ficção e no documentário. O documentário, o enquadramento é mais nosso.
Eu fui para sets que o diretor me levou para um ambiente, por exemplo, eu fotografei Sanhauá, de Elinaldo Rodrigues, que ele me colocava no leito do rio Sanhauá, e diante daquele ambiente, o pôr do sol do Jacaré, as marisqueiras ali em Bahia, e aquele cenário, e dizia, olha, o que a gente veio buscar aqui é essa vida acontecendo. Então o quadro era meu. É a luz do lugar. A luz ambiente, eu entregava o monitor para ele e o enquadramento era meu. Isso tem um outro caráter criativo. Como tem aquele... Aí no plano da ficção, você pega um cara como Elton Paulino, do filme Institucional, que é um ator, um diretor de ficção formalista da gramática clássica. Sim. Elton chega e traz um filme todo desenhado, todo decupado, um storyboard, uma história em quadrinhos. Facto isso. Isso não é um gesso, isso também é um desafio, porque ele, com o filme todinho no juízo, ele desenha o filme todinho, agora bota na tela. E aí a tela tem as dificuldades. Eu pensei nisso, desenhei aquilo, mas a locação, o cenário, a luz, a hora, o ambiente, a vibe com o ator requer outras questões, entendeu? Outros desafios. Isso é muito importante, a vibe, né? Pô. Da equipe, do ator, do galera, né? Você havia me perguntado o que é que não pode faltar. Sim. É essa confiança, essa cumplicidade e essa sintonia e essa harmonia com a equipe. Entendeu? Com a equipe. Por exemplo, tem dois caras que me acompanham em set, Lúcio César e Júnior. Esses são os mais presentes na minha trajetória. Aderaldo Júnior, né? Aderaldo Júnior. Então, esses caras sabem, eles se antecipam ao que eu penso, às minhas necessidades, por causa dessa estrada conjunta, entendeu? Ou seja, a gente vai fazer um depoimento de que a gente vai fazer isso aonde a gente está, com os recursos que a gente tem. Então, um time é um time, né, bicho? É um time, exatamente. É azeitado, no único propósito de fazer um bom trabalho. Entendeu? E às vezes uma pessoa pode estragar toda uma produção, né? Eu costumo dizer que o mais difícil de cinema é montar a equipe. Você colocar as pessoas certas no lugar certo, que não venha dentro do processo atrapalhar o processo. Exatamente. É um trabalho, é hierárquico, cara. É hierárquico, Isso então é hierárquico. Isso é importante. É desgastante, porque um set regular de um filme são 6 dias, com um dia de folga e 12 horas. Da hora que sai, à hora que chega. É verdade. Então, eu nunca tinha atentado para a realidade do meu. Eu estava no set com Eli Marques, e ele chegou, e no final do dia chegou esse rapaz, um set para um fotógrafo, igual para um assistente de direção, é punk. Porque da hora que você chega, você é ligado na tomada e você desliga na hora que acabou. Por quê? Enquanto eu estou montando luz, enquanto eu vou refazer para poder a coisa ser mais curta. Vou fazer. Para a direção de fotografia, um set é um negócio muito desgastante. Entendeu? É uma função que não para nem o momento que o set está rolando. Quando você chega. Da hora que você chega, é ligado na tomada até a hora que acabou o dia. Por quê? Porque enquanto o maquiador maquia, na hora que a gente está rodando, ele está ali descansando. O diretor de arte prepara o cenário, vai rodar, na hora de rodar, ele está ali. Enquanto que essa galera, quando estão preparando os atores, a gente está montando luz. Verdade. A gente já estava falando do set seguinte. Aí na hora que eles estão prontos, ele entra no set, a gente vai rodar. E eles estão lá descansando. O cara do som só chega na hora de rodar. Os atores estão prontos com o figurino. Então, enquanto o ator não chega no set, o cara do som está lá descansando, entendeu? Não. E a gente não, velho. E não só sou eu. É a minha equipe, a maquinaria, a elétrica, entendeu? É na tomada e às vezes em 380, entendeu? Além dos 220. Bacana. Atenção, pessoal. Vamos fazer aqui um intervalozinho. Daqui a pouco a gente volta com mais esse assunto bacana sobre o universo da sétima arte. A gente volta já, hein?
Estamos de volta, mais um make-off aqui com o João Carlos Beltrão. Joãozinho, queria saber uma pergunta aqui, cara. Tem a efervescência do cinema aqui em João Pessoa, né, na Paraíba, produção muito intensa, né? O que você diria assim, de contribuição, cara, para a gente conservar, né, manter essa produção ou até mesmo aumentar? O que seria bacana assim, para o cinema hoje em João Pessoa, na Paraíba, para ajudar mesmo? A gente precisa avançar nisso e esse avanço perpassa ainda assim de uma política de incentivo através dos mecanismos estatais, né? A Paraíba tem um destaque no cenário nacional por causa da sua produção descentralizada. A Paraíba inteira produz, de Cajazeiras ao litoral, diferentemente de algumas filmografias aí que está circunscrita à capital, às três maiores cidades do estado. A Paraíba não. Aí, para que a gente colha frutos melhores dessa nossa particularidade, que é uma produção capilarizada em todo o território, é preciso que o Estado atue. E o que a gente tem tido aqui é a ausência do Estado, né? O Valfredo Rodrigues, que é um edital da Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da FUNJOP, ela prestou um serviço maravilhoso para o Estado, para a Paraíba como um todo. Primeiro porque o edital, apesar dos recursos serem municipais, ele não estava circunscrito, foi estendido para a região metropolitana. Então, os realizadores de Santa Rita, do Conde, de Bahia, pôde participar e ter recursos mais vultuosos para produzir. Sim. Entendeu? Então, o que a gente precisa é de uma sistematização, porque o que aconteceu aqui do lado, em Pernambuco, foi isso. Foi uma política regular, ordinária. Não precisa ser volumes vultuosos, não. Precisa ser volumes constantes. Entende? Apesar de Pernambuco ter um aporte muito maior do que na Paraíba. Se a gente for pensar no orçamento de Pernambuco e o investimento dele para a cultura, o daqui é irrisório. A Secretaria de Cultura do Estado praticamente tem só a folha de pagamento. Não tem recurso. E uma outra coisa que eu acho que precisa mudar é a mentalidade de que cultura é evento. Uma coisa é cultura, políticas, ações para bens e produtos culturais. Outra coisa é o evento, que é importante, mas tem o viés turístico. Sim. E aí tem os órgãos de fomento ao turismo que pode se deter a isso, entendeu? E as Secults se voltar para políticas sistemáticas, e não só com o audiovisual, com a dança, a música, o teatro, entendeu? Sim. As artes plásticas. Cultura de modo geral. De uma maneira geral. A literatura de cordel, a embolada, os repentistas, entendeu? Dessa produção intensa, desse apoio que você fala que precisa do Estado, né? Mas tem uma galera aqui que está incentivando demais a produção cinematográfica pelo Estado da Paraíba, né? Torquato, o pessoal do Nutoque, esse negócio do Jabre, né? Fala um pouco dessa efervescência, cara, aí. Tem ações, tem projetos, tem iniciativas bastante valorosas, né, de formação que envolve o Estado inteiro. Uma de destaque é, de fato, as ações através de Torquato Joel, da Universidade da Paraíba, porque levou formação na área do momento em que o filme é concebido, a ideia, né, teve o Viação Paraíba, um desdobramento disso, também com a professora Virgínia Galberto, que é o laboratório do Jabre, que teve para desenvolvimento de roteiro e também teve uma das edições que foi para fotografia. O Ilha é cria do Jabre. Ilha? Ilha de Ismael Moura é objeto do Jabre, sim. Eu acho que da primeira edição do Jabre. Então, tem um menino de Nazarezinho chamado Ramon Batista, que tem um filme maravilhoso chamado Fogo Pagou. Que esse é um outro projeto que foi gestado no âmbito do Jabre. Então, existem iniciativas bastante valorosas. Pode crer.
Principalmente porque naquele momento é discutido aonde o filme nasce, que é o roteiro, que é a ideia, para que decline naquilo que nós já começamos antes que é o cara chegar no set sabendo o que quer, já tendo o filme no juízo, entendeu? E aí o que a gente tem que fazer para colocar aí? Colocar no HD. Chegar sabendo. Isso faz uma diferença em todos os sentidos. Em economia, em tempo, em desgaste, em harmonia da equipe, entendeu? Até para você sair de rota, você sabe aonde você quer chegar. Entende? Entendo, mas massa mesmo. Vamos mudar um pouco aqui o astral para perguntar uma coisa bacana. Assim. Queria que você lembrasse ou dissesse pra gente um filme que te deu mais prazer em fazer, cara. Assim, um filme que, cara, foi bom demais fazer esse filme. Rapaz, tu pergunta difícil, viu? Pergunta difícil, porque assim. Coloquei colocou assim. Primeiro por causa do. Você gosta de tudo, eu sei, mas veja bem. Tem um assim que. Eu trago aqui a experiência de um filme de Elton Paulino, um Ato Institucional, que eu fotografei, um filme desafiador, com 2 atores em cenas, com os desafios de Elton como formalista, como camarada da gramática clássica, traz pra gente, e um time massa, de um set leve, divertido, entendeu? Todo mundo engajado e resultados por causa desse planejamento ali, se apresentando. Eu acho que é um dos filmes meus mais feitos na câmera, menos pós-produzido, menos tendo sido preparado na câmera para levar para a ilha. O que você fotografou aqui foi o que você pegou na telona. Exatamente. É o filme mais cru, no sentido do que foi gravado está na tela. Massa. Entende? Massa. Porque tem isso também, né? Assim, muitas vezes você prepara o filme na câmera, no set, para você colher o resultado, chegar naquele resultado desejado na ilha. E você fazer um filme muito cru, assim na câmera, é desafiador. E aí foi possível, por exemplo, tem um plano belíssimo mesmo, nosso, no Ato Institucional, que é uma câmera, uma câmera que gira, né, sobre o cenário, o zenital, né, numa grua, que a grua tinha o lance lá de 3 metros, que a gente teve que adaptar para caber dentro da casa de mosca, que tinha um teto de 2,20 de altura. E aquilo teve que ser adaptado ali na hora, entendeu? No calor do set. Você chegou de 8 horas da manhã, para 10 horas o plano está pronto. O Making Off tem essa finalidade também de instruir a galera e tal, né? Você falou em zenital, a galera sabe. Zenital é quando você atira de cima para baixo. Faz isso, né? Ou seja, que a gente vai ver isso aqui, né? Do ator. Às vezes você vê um drone caminhando assim sobre a cidade, né? É um plano zenital, né? Exatamente. Massa, chegou, né? E esse plano, a câmera vai girando e encontrando o personagem de Fabiano Raposo até o de Hélio Penteado. E nesse meio tem a bancada lá com o rádio amador. É um plano belíssimo. Mas teve uma traquitana específica? Não, foi somente a grua, que a gente teve que encurtar a lança dela e adaptar a cabeça para que ela chegue e gire. E ela tem um giro de braço, de lança, e tem um giro de rotação também. A câmera vai girando, Você fez isso? Não, o equipamento também ajudava. Era o equipamento da Cauã, Produções Culturais, que eles vieram do sertão. Entendeu? Eu não sei se você estava num plano de um filme de Eliezer no Eu Sou Servo. Depois vou falar outro episódio de Eu Sou Servo, do saudoso amigo Eliezer, que era um delírio de Buda numa casa em areia, e aí botou uma câmera zenital amarrado numa corda, e aí soltou a corda, e aí ela começou a girar. O plano zenital ficou um efeito de delírio do cara assim olhando pra cima e tal, né? Deixa eu dizer. Eu acho que foi Deep Luft. Deixa eu te dizer. Uma das últimas coisas que eu editei, e aí você vê se você usa isso aí. Uma das últimas coisas que eu editei foi em Betacam, foi a vinheta de abertura de um box
da ABD, chamado Panorama do Cinema Paraibano, que tinha um VTzinho do menu desse DVD. Eu posso mandar imagens desse box. A gente vai precisar de umas imagens, entendeu? Você vai mandar assim, as imagens para gente ilustrar o nosso programa. Então, eu fiz, a última coisa que eu editei em Betacam foi um VTzinho para ilustrar o menu desse box, chamado Panorama do Cinema Paraibano. São os DVDs com conteúdo do cinema paraibano, curtas lá, paraibano. E aí são imagens de vários filmes, só que do mais recente, que era o Plano do Cachorro, o Cão Sedento, naquele momento, até reminiscências de 30 de Valfredo Rodrigues. E o plano de Eu Sou o Servo era justamente esse plano que Buda tá, e aí ele tá como se fosse numa mesa com a luz de velas e a câmera vai girando, entendeu? Você usou esse plano. Usaram esse plano a gente usou esse plano. Então não estava. Eu trabalhei de Eliezer somente o Sonho de Nassim. Eu não sei o que é que aconteceu, não sei o conflito de agenda. Eu fui chamado por Duval, que era o produtor, mas aconteceu alguma coisa que eu não tive presente. Outra história de padre, né, que o nosso amigo contava. Do padre Rolim, Padre Cícero nesse caso. Isso, no caso. Não, em Biapina. Padre Biapina, do Sou Servo, exatamente. João, eu queria agora contar um episódio engraçado, marcante. Não precisa ser engraçado, mas marcante, que aconteceu em uma de suas produções, né? E aí eu sempre peço licença, né, ao entrevistado para contar um episódio meu, para ilustrar o seu também, certo? Fala para essa câmera aqui. Pronto. Um episódio que aconteceu no filme de Eliezer Rolim, né? Que foi Eu Sou o Servo também. Eu fazia assistente de direção de arte de Jurandir Oliveira, quando a gente precisou de uma jarrinha de água dessas de barro, mas só que a que a gente tinha era muito novinha e tal, e a gente precisava de uma mais com vida ali, enraizada ali naquela jarra, com lodo, sei lá, uma coisa mais com o tempo, né? E a gente disse, não, vamos providenciar agora. A gente saiu correndo, pegou um carro de produção, saiu correndo, isso com a Anisaura, que era a minha assistente, né? A Anisaura fazendo minha assistência, e ela sempre belíssima com os looks exóticos dela, né? De cabelo azul, né? E um óculos desse tamanho assim, bem grandão. Fazendo a mosca, isso, né? Uma abelha, né? Que eu amo muito, viu, Anisaura? Também a minha, entendeu? Não tem nada a ver. Aí é só para lembrar desse episódio, foi muito engraçado, assim, marcou muito. Eu nunca mais esqueci. A gente foi buscar essa quartinha de água e saiu correndo na estrada de barro, fez uma poeira danada. Aí de repente um menino na bicicleta, para o carro, freia o carro, a poeira come o carro, a Anisaura sai com esse look todo, gritando, menino, dá uma informação aqui. Esse menino montou na bicicleta, meu amigo, com medo, saiu correndo de Anisaura, e cadê a informação que a gente tinha? A Anisaura não conseguiu, porque ela assustou o menino com o look dela e tal, sempre muito, né, exagerado e tal, e bonito. Mas é esse episódio que eu queria lembrar aqui de Anisaura. Eu queria que você contasse um. Posso contar duas, não? Mas não é com ano novo, não? Não, com Aninha não. Não é com Aninha novo, não. Não. Vai com carreira. Posso contar duas? Pode. Tá gravando, né? Posso contar duas, não posso? Eu ia contar uma outra. Mas como a sua tem carreira, né? Tem carreira, eu tenho uma para contar. Vamos lá, primeiro da carreira. A gente foi rodar, eu era assistente de câmera de Arte da Miséria, de Marcos Vilar. E a gente gravou ali no Jacaré. Sim. Velho, terminando assim de 5 horas da tarde, a gente desmontando os equipamentos. Né? Terminando os equipamentos. E aí, a coisa da lua, da maré, muriçoca, Sacha, não era normal não. A gente chegou, a muriçoca atacou e a gente guardando os equipamentos e papapá. E cheguei em casa todo encalombado. Quando foi no outro dia, vamos rodar. Aí, o dia já caindo assim, a gente só se liga aí para não atravessar muita hora por causa da muriçoca, né? E a gente ali na técnica, na pressão nisso. Tem a cena dos meninos trepados na árvore, câmera foi, papapá. Sônia chegava em cena, o menino estava pendurado, ela autorizava e a árvore soltava os meninos. Sim. Os meninos desciam da árvore e saíam na carreira. Só que quando o neguinho correu, aí chegou em determinado menino, parou no ponto. Valeu, não valeu. Porque Fernando Castor
chegou e disse, olha, um menino parou e ficou o pé parado num cantinho da tela. O menino parou de correr, pensou que estava fora do quadro e parou de correr. Aí antes do plano cortar, estava o pé do menino lá no canto. Aí lá vem aquele caramba, né? Rapaz, olha, só para quando cortar, só para de correr quando cortar. E chegando na hora da muriçoca. Aí quando vai, roda o segundo take, o menino corre, pula e sai da carreira, corta. Aí, rapaz, vamos logo juntar os equipamentos. Daqui a pouco tem uma voz, já pode parar! Eu acho que o menino já estava chegando em Cabedelo, doido. O menino não parou, desceu e abrindo na carreira e foram embora, entendeu? E a gente disse corta aqui pra gente, agoniado com a muriçoca e não gritou. Eu sei que nem saiu correndo, daqui a pouco. Já pode parar. Já 1 quilômetro de distância já. Agora, essa Massa. foi comigo. A outra história. A outra história. Eu gosto muito dessa história porque essa história vivida num CEP foi narrada por W.J. Souza. Eu fui rodar Antoninha, de Laércio Ferreira Filho, e a primeira ficção Laércio, mais um elenco massa. Tava lá Súlia, Marcélia, Cartacho, Manego Lira. E Súlia é um coronel. Tem uma cena que o padre entra para ter uma conversa sobre a seca com esse coronel, e tem um pajem lá, que é Leandro, um menino lá da Aparecida, um cara do lugar. E aí Leandro era aquele cara, o serviçal do padre, que chegava e carregava ali a bengala, pegava o chapéu do padre, e a gente tava naquela sacada ali da fazenda da Cauã, da sede da fazenda. Eu com a câmera apontada e só ia, mas era somente o corredor. O padre ia passar e Leandro ia passar com os apetrechos dele. O padre passa e Leandro caminha, velho, parecendo um louva-a-Deus, assim. Flutuando. Todo... Assim, peraí, Leandro, que é isso? Tu tá andando parecendo um gafanhoto, cara. Volta. Lá vai Leandro de novo. Do mesmo jeito. Leandro, tá andando parecendo um louva-a-Deus, velho. Anda aí, Leandro, pra gente ver. Aí Leandro anda normal. Daqui a pouco vamos rodar. Aí Leandro de novo. Louva-a-Deus. Leandro parou, eu cortei. Quarto take. Aí ele anda, aí ele chega. Leandro, anda direito, pô. É só atravessar o corredor andando. Aí Leandro anda direito. Só que quando ele vai subindo, ele diz, é desse jeito? Quando ele tá subindo, antes dele sair do quadro, ele diz assim, é desse jeito? Ou seja, porque ele andou direito, também estragou não tudo. Valeu porque ele disse isso. Aí quando eu chego em cá aqui, Sônia vai, escreve um texto e publica no jornal. Eu tenho isso em casa, Sônia contando essa história de bastidor de Antoninha. Massa, bicho. É bom demais esses resgates aí que a gente fez hoje. Eu queria saber de você agora um filme, cara. Um filme que você poderia destacar. A gente normalmente bota a referência do filme quando você fala, para que seja a referência de João Carlos, assim. Um filme bacana que a galera possa assistir, que você recomende. De qualquer internacional, nacional, local. Um filme recomendado por João Carlos. Filme massa. Rapaz. Sempre a galera pega a galera porque não lembra, né? Porque um é danado também, né? Tem muitos? Tem. Então faça o filtro. Não, vamos lá. Um filme que eu revisito, vou usar essa expressão massa, que eu acho adequada. Um filme que tá ali na minha estante e eu... Vez ou outra dá vontade vai assistir. Os Intocáveis, Eita. de Brian De Palma, eu acho uma aula de cinema. Que é com Kevin Costa, né? Exatamente. Kevin Costa, Sean Connery. A equipe do caramba, dos atores. Filmar. Eu gosto muito. Tem outro? Tem. Eu gosto muito do Oeste. Faroeste. E tem um filme de Kelvin Costa, dirigindo, chamado Pacto de Justiça. Eu gosto muito desse filme porque ele é um filme dos anos 2000, todos esses dois filmes estão disponíveis aí em streaming, né? Esse Pacto de Justiça, que é com Kelvin Costa, dirigido por ele atua também, e com Robert Duval. Eu acho esse filme primoroso porque, como eu gosto do gênero, o Oeste teve várias fases, né? O do duelo, do cowboy, do mocinho, o psicológico, o Oeste de Sérgio Leone e Peckinpah com as
Sam Peckinpah com as suas peculiaridades. E esse filme é um filme revisitador também desse subgênero do Oeste. Tem uma cenazinha ali, aqui e acolá, autorreferenciando o próprio gênero. Eu acho um primor. Massa, a gente vai colocar as referências aí no programa. Pra gente fechar com chave de ouro, cara, queria agora digamos assim, um legado assim de João Carlos, para a galera que é apaixonado por cinema, que gosta de estar no set, que quer produzir cinema. Qual mensagem você daria para essa galera, velho, que faz cinema aqui em João Pessoa e na Paraíba? Sacha, o meu trabalho, eu acho que eu desempenho o meu trabalho com pouca luz. Eu acho que o meu melhor desempenho no meu trabalho é quando eu lido com pouca luz. É em função desse aprendizado com a precariedade. Entendeu? Entendi. A gente faz um cinema aqui do precário e do possível. Quando eu digo isso, são dos meios, dos recursos. Então, como eu fui cunhado, forjado com essa precariedade, procurei sempre compensar isso com criatividade e estudo para aplicar isso. Tudo que Deus criou. Tem uma cena lá de Maria Gladys, numa luz de velas. O filme não tinha recurso para ir ali na Quanta, em Recife, buscar um Flickmaster. Meu tio, que era eletricista em Alagoa Grande, iluminava as árvores de Natal com aquela lâmpadazinha colorida, utilizando um start de lâmpada fluorescente. E o que a gente tem nessa cena, que vai estar disponível para vocês, desse Flickmaster, é uma incandescente acesa alinhada com outra com esse start ligado para dar o lampejado bruxelante da luz. Se virou com o que tem. Né? Entende? Então a mensagem está ligada. É isso, assim, é você entender dos seus limites e trabalhar da melhor maneira possível com eles. Entendeu? Esse foi o caminho, porque eu hoje me dou o luxo de ter em produções Lúcio, Júnior, mas eu acho que eu ter sido lá no começo o eletricista de mim mesmo, o assistente de mim mesmo, forjou o meu caminho, assim, para lidar com esse mínimo, que é sempre o que é disponível. É isso aí, pessoal, chegando mais um final do Making Off, hoje com um amigo, diretor de fotografia, João Carlos Beltrão. Fica ligado nas redes sociais, acompanha a gente no Instagram, no YouTube e agora no canal digital também 6.3, que você pode acompanhar toda a programação da TV, inclusive o Making Off. Fica ligado que tem mais programa por aí, hein, gente? Vamos lá!